Vamos girar o assunto, então, aqui neste Morning Show. Policiais militares do Ceará decidiram ontem à noite colocar um ponto final no motim promovido por eles e que já durava 13 dias. Nas redes sociais, o ministro Sérgio Moro comemorou, aspas, recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. O governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do Estado. Prevaleceu o bom senso, sem radicalismos. Parabéns a todos, disse o ministro Sérgio Moro pelo Twitter. Antes do final da greve, ele divulgou também no seu Twitter um vídeo falando sobre a exploração política da situação lá no Estado. Vamos ouvir um trechinho desse vídeo. Então, o governo federal, desde logo quando foi provocado, agiu rapidamente para atender a população daquele estado e não deixar ela desprotegida. Agora, a solução do problema passa realmente pelo fim da paralisação ilegal dos policiais, que está sendo lá objeto de diálogo com o governo do estado. Os policiais têm que ser valorizados, mas a paralisação realmente é algo que a Constituição não permite. Agora, nós temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do estado do Ceará como fora do estado do Ceará, essa situação. Esse tipo de exploração política do episódio não ajuda. Nós temos que respeitar lá os poderes que estão envolvidos nessa negociação, nesse trabalho, os policiais e o trabalho que o governo federal vem fazendo em apoio lá à população cearense. Então tá aí a fala do ministro Sérgio Moro e a gente vai direto para Brasília conversar com o José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Qual que é o impacto político desse motim que agora foi encerrado? Muita apreensão e era um ponto ali de interrogação sobre a resposta legal a greves desse tipo, viu? Olha, Carlos Aros, o presidente Jair Bolsonaro tem um levantamento completo das movimentações em todos os estados. O Gabinete de Segurança Institucional fez uma avaliação geral. E olha, esse debate aí sobre a atuação do governo no Ceará, ele realmente foi politizado demais. O governo federal manteve uma distância constitucional, mas não foi omisso. Imediatamente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mandou para o Ceará forças da Polícia Federal, é importante dizer isso, inclusive com a investigação ali de bastidores, ou seja, a inteligência da Polícia Federal. E também a Força Nacional, que é composta de policiais de vários estados. Logo depois, o presidente Jair Bolsonaro mandou uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que foi prorrogada até o dia 6, ou seja, o Exército nas ruas do Ceará. O governo federal não foi omisso, não poderia intervir diretamente, porque aí já mudaria de figura e seria uma intervenção federal na segurança do Ceará, o que não aconteceu. E participou de todas as negociações. O Exército está negociando, é um dos componentes do grupo, né, que possibilitou a volta ao trabalho dos policiais. Olha, agora é analisar aí as repercussões políticas em outros estados. Até líderes de policiais militares aqui em Brasília estão assustados com o grau de violência e a agressividade dos novos líderes de policiais dos estados. E este acordo de volta ao trabalho tirou o primeiro item de exigência dos policiais, que era a tal anistia. Não haverá perdão. Com esta decisão, os policiais líderes estão fora da Polícia Militar do Ceará. 230 inquéritos estão abertos e 4 policiais estão presos, pegos em flagrante, depredando viaturas militares e carros de civis. Foi uma manifestação muito, mas muito violenta, eu diria até quase próxima do terrorismo. Mais de 100 assassinatos em decorrência exatamente da falta de policiamento ostensivo e medo até da própria Polícia Federal, né? E isso é uma violência contra o povo e contra o pessoal do Ceará. E aí a disputa política acabou levando a família Gomes a atirar contra o ministro Sérgio Moro, chamando o ministro Sérgio Moro de chefe de banda, enfim. E ele hoje respondeu de que, apesar dos Gomes, a situação foi resolvida no Ceará, inclusive com a ajuda federal. Só para dizer que não dá para fazer uma intervenção federal
em movimentos assim, porque tiraria, evidentemente, o poder do governador. Então, eu acho que foi a medida certa do governo federal. Não foi omisso e não houve uma intervenção no Estado. Agora, o Zé Maria, tem um outro tweet aqui do ministro Sérgio Moro, que eu vou ler e vou passar a bola pro Adriles comentar. A gente tem ele também na tela, para aqueles que nos acompanham com imagens. É uma resposta, né? Na verdade, ele compartilhou o tweet do Ciro Gomes com um comentário. Então, eu vou ler primeiro o do Ciro Gomes, tá? Aprende Bolsonaro e seu capanga Moro. 2 pontos. No Ceará está o seu pior pesadelo. Exclamação. Generais, aqui manda a lei. Exclamação novamente. E aí o Moro compartilhou. Vou falar aqui, quem manda é a gente. Moro compartilhou com o seguinte comentário, aspas. A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente, só atrapalhou. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. Olha, tem um ditadorzinho assim, alemão dos anos 40, anos 30, que dizia assim, eu sou a lei. Enfim, me lembra um certo coronelato do Ceará que se arroga para si a manifestação absoluta e total da lei. Que bom, né? Graças a uma certa ajuda do governo, graças à competência do governo do PT, olha só, do Ceará, graças à união e esforços para além de ideologias ou para além de qualquer tipo de disputa ou rinha político-ideológica, tanto o governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça, o governo federal do Ceará conseguiram exatamente, o governo estadual do Ceará conseguiram debelar esse motim sem a ajuda de nenhum tipo de retroescavadeira, sem a ajuda de nenhum tipo de ação autoritária, coronelista, mimada e arrogante da dinastia Gomes. Eu acho que as demandas dos policiais ali eram e são legítimas, como eram e são legítimas no país todo, para usar uma expressão marxista. A polícia hoje, de uma maneira quase que geral, é o verdadeiro proletariado do Brasil, né? Porque ele é atacada por todos os flancos, por intelectuais, por gente política, pela imprensa, por diversos flancos. São homens honestos, são homens que ganham pouco, que em condições precárias de trabalho vão e dão a cara a tapa em nome ao combate do crime, para além desses líderes amotinados, desses líderes terroristas que fizeram com que o Ceará ficasse desprevenido e desprotegido pelas forças policiais. O policial não pode ter um direito à greve sob pena de deixar a população à mercê de criminosos. O policial não pode agir como terroristas encapuzados e fazer o terror em comércios, em quartéis, roubar quartéis, estabelecer assassinatos, ou seja, policiais não são assim como um todo. E é absolutamente importante, absolutamente fundamental que qualquer tipo de anistia não seja dada a esses amotinados e a esses terroristas, principalmente para não espalhar esse problema exatamente pelo país afora, que tem problemas exatamente de maus salários e de condições precárias dos policiais. Mas você não acha que até por esse motivo, Adriles, talvez tenha faltado um pouco de uma fala um pouco mais firme e condenatória do Moro com relação a estes policiais que promoveram esses motins? Foram quase 200 assassinatos aí neste período, a violência contra a população, terrorismo, fechamento de comércios, enfim, sequestros ali de viaturas policiais. E aí tem um momento que ele fala até que nenhum policial deve ser tratado como criminoso. Ora, esses policiais que promoveram isso são criminosos. Ele poderia eventualmente separar o joio do trigo, né? Ele não identificar toda a força policial específica do Ceará com esses líderes que de alguma forma tomaram as rédeas do jogo. Eu não sei o que aconteceu, mas esse tipo de gente, de amotinado, de terrorista, que coloca terror na população, isso é exatamente uma violação do Estado de Direito. Essas pessoas têm que ser tratadas, estão sendo processadas, são 230 processos, e eu acho que vai dar celeridade a esse tipo de coisa. O Moro é ministro da Justiça, talvez ele não quis entrar para causar algum tipo de constrangimento na força policial do Ceará, bem como a força policial do Brasil todo. Mas eu acho que ele podia realmente ter sido mais incisivo, e assim como ele foi com os Gomes, que só fizeram piorar, enfim,
enfim, apodrecer, inflamar a situação com retroescavadeira, com discurso idiota, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, da ativação de milícias. Ou seja, eu acho que ele poderia sim, concordo com você, ter separado de maneira mais clara que ele não sofreria nenhum tipo de contra-ataque de força policial, estabelecendo que os policiais, em sua grande maioria, são honestos e devem ter condições melhores de trabalho, mas não têm o direito de fazer o que fizeram. E o Moro fez um outro lembrete também pelo Twitter, dizendo o seguinte: aliás, em janeiro de 2019, o governo federal, desta vez pela Força Nacional, Força de Intervenção Penitenciária, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, já havia atuado no estado do Ceará para, com as forças locais, debelar os atentados dos grupos criminosos organizados. E aí diz o ministro: o governo federal não falta ao Ceará. Perfeito. Vamos fazer uma parada. Ah, me despedi do Zé Maria Trindade, é verdade. É que o Bruno tirou o retorno do Abandonou o Zé Maria, pô. Desculpa, Zé, perdão. Eu fiquei sem o seu retorno aqui com a tela do Twitch. Esqueceram de mim. Me perdoa, Zé, me perdoa. Bebê, é segunda, calma. Olha só para concluir, fica aí uma demonstração clara de uma armadilha. Os estados estão com muitos policiais na ativa e inativa. É o caso, por exemplo, de São Paulo, que tem mais de 130 mil policiais entre aposentados, né, da reserva e da ativa. Então, qualquer real para reajuste salarial significa muito para os cofres públicos. Em decorrência disso, por exemplo, São Paulo paga um dos piores salários para os militares do Brasil, viu? Perde para 1 ou 2 estados. O que paga melhor é Roraima. E segundo aqui no Distrito Federal, o soldado ganha R$5.000. Então, o que é preciso, Ario, só para concluir, é o seguinte: é proibido fazer greve armada, os policiais não podem, mas é preciso criar um canal de interlocução e um diálogo com os policiais. É preciso, eles não podem ficar abandonados, né? É isso. É isso então, Zé Maria. Um abraço para você, bom trabalho por aí. Bom dia a todos.